Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Na cidade de Barretos, pontualmente 5 horas, está no ar o programa Café com Prosa do Rafael Dutra, que hoje é apresentado por Igor Sorrenti. E eu sigo com vocês até às 6 horas da tarde. E aqui, comigo, operando a mesa de som, esse rapaz simpático chamado Adilson Garcia, a voz mais doce do rádio. Aliás, a voz mais doce do rádio esse final de semana foi a sua. Porque eu te peguei na sorveteria chupando sorvete esse final de semana. Então você tava com a voz doce esse final de semana. Tem que adoçar e também matar o calor também, né? Matar o calor também, né? Bom programa pra vocês. Obrigado. E aqui comigo também, aquele que estava lá ontem no estádio Fortaleza, fazendo as fotos do campeonato varziano, a Série B, aqui no José. Nossa saudação a todos, né? E vamos para aquele papo de primeira. Hoje, realmente, o papo vai valer a pena. E o programa é transmitido pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo YouTube do Rafael Dutra. Então, se você não está aqui agora ao vivo pela Rádio Jornal, você poderá também acompanhar o programa pelas redes sociais. E saravá para você que está aqui ouvindo o programa Café com Prosa, porque hoje estamos recebendo aqui um sacerdote da Umbanda. O nome dele é Elvis Ribeiro. Boa tarde, Elvis, seja muito bem-vindo à Rádio Jornal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Meu saravá, né, a todos. Essa palavra saravá é uma palavra de saudação, exaltação a Deus e de libertação da alma. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Igor, muito obrigado pela oportunidade. E quem é o Elvis? Bom, sou barretense, né, nascido em Barretos, embora tenha morado por décadas aí em outras cidades, São Paulo, Litoral Paulista, até mesmo no Rio Grande do Sul. Mas eu sou apaixonado por Barretos e tudo que Barretos precisar de mim, eu vou sempre estar à ordem, né? Estamos aqui hoje para esclarecer algumas coisas sobre a religião de Umbanda, dentro daquilo que é do meu conhecimento. Tá, mas antes eu quero saber um pouquinho sobre você. Aonde que você nasceu, aonde que você foi criado, qual que é a sua profissão? Fala um pouquinho sobre você. Sim, eu nasci num lugar muito famoso aqui em Barretos, que hoje pouca gente lembra, que eu nasci no Café Goiano, na 28 ali, com a 33 e 35. Meus vizinhos eram marcantes, né? O seu Mamude, o seu Natal, enfim, eu nasci ali no Café Goiano. Meu pai tinha uma sapataria do lado do Café Goiano mesmo, onde hoje é o Bar da Vera.
E ali eu fui criado, estudei no Silvestre de Lima, né? Era tudo terra. A gente ia para lá na garupa dos peão, que dava carona pra gente ir pra escola. E aí, na sua religião, aliás, você não respondeu, a sua profissão? A minha profissão, eu sou pescador artesanal. Né? Como se é a pesca profissional, que é uma atividade extremamente, na que eu trabalho, é uma atividade extremamente artesanal mesmo. A gente pesca de forma selecionada para não agredir o rio, né? Nem impedir a reprodução dos peixes no seu período, principalmente agora, né? Que é Piracema. É uma pesca para exemplares mesmo de tamanho mais grande, mais avantajado, vamos dizer. E na religião, como é que você começou? Você era de outra religião? Como é que foi desde o início da sua vida até hoje? Eu fui criado desde a infância no catolicismo, com muita honra. Eu hoje, não sendo católico mesmo, o meu respeito à religião católica, ao Dom Milton, um grande companheiro, a gente teve muitos eventos juntos já, né? E eu fui criado na catequese, tudo direitinho. Fui coroinha durante muitos anos da Igreja São Benedito, antes de se tornar matriz, com o saudoso padre Geraldo, Luciano e depois o padre Gabriel. E depois que eu deixei de ser coroinha, eu comecei, mesmo quando eu já era coroinha, eu começava a ver algumas coisas que para mim era assim, eu não sabia se era gente ou se não era, e aquilo começou a interferir um pouco. Se era encarnado ou se era desencarnado? Era tão nítido nesse tempo a visão que eu tinha, que eu não sabia diferenciar direito. Eu só fui saber mesmo com a experiência que eu tive aos 12 anos, quando uma vizinha nossa desencarnou, e eu lembro que era à tarde, e eu estava tomando café da tarde na mesa da cozinha. Essa vizinha entrou e falou assim: avisa para sua mãe que eu morri. Eu arrepio até hoje de lembrar disso. E eu cheguei para minha mãe e falei. Aí minha mãe já estavam achando que eu estava maluco, porque eu contava para as pessoas que eu tinha visto parente que já tinha morrido e tudo. O pessoal não levava a sério, né? Me levaram lá para os padres, me benzeram. O padre Gabriel, inclusive, falou: isso aí não é, ele não está doido, não. Bom, enfim, foram lá, a vizinha tinha desencarnado realmente. E aí eu comecei a procurar ajuda dentro do espiritismo de Kardec, né, que eu admiro também. Eu admiro todas as religiões. Eu acredito que a religião, não existe religião ruim, que existe pessoas bem e mal intencionadas, né? E eu procurei ajuda no kardecismo, me ajudou, foi um grande alicerce dentro do caminho da espiritualidade. E depois tive outras experiências, passei pela igreja adventista, que eu queria conhecer. E, enfim, até que eu conheci a Umbanda. Em Barretos não tinha muitas referências na época. Tinha, mas eu não conhecia, que era na época da Dona Diva, mas eu não a conheci. Foi um grande terreiro de Umbanda, uma pessoa muito importante. E, enfim, conheci uma pessoa de São Paulo, que eu estava com uns 16 anos mais ou menos. Ele me levou para São Paulo. E lá eu conheci a Umbanda dentro do rito que eu trabalho, né, que é o rito Aimoré, e ali eu fui preparado. Até então não sabia ainda que me tornaria um sacerdote. Fui por amor mesmo e me realizei, me encontrei o meu caminho. E aí, como que se dá essa iniciação? Já que você tocou nesse assunto, suponhamos que a pessoa está ali frequentando o seu terreiro e ela vai se iniciar sacerdote. Como que acontece a iniciação? Normalmente, o mais comum, você não tem uma visão que a pessoa vai se tornar ou não sacerdote, mesmo porque para chegar até o sacerdócio, você tem que... É uma caminhada extremamente trabalhosa, porque, primeira coisa, se você desejar ou almejar isso, você já está tendo vaidade. Então é um curso natural das coisas, é a consequência do quê? Da dedicação, do estudo, né? De você conseguir trabalhar dentro da religiosidade com honestidade, porque não adianta caridade sem honestidade, né?
Você tem que trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Você não... Porque o sacerdote, ele é sacerdote 24 horas. Muita gente acha muito bonito a pessoa ficar lá na frente, né? Ter um cargo de liderança, né? Isso chama atenção, mas é extremamente... O sacrifício não é fácil para quem leva o sacerdócio a sério. Mas a iniciação na Umbanda, ela começa com o batismo. Então a pessoa está lá frequentando, não sei se eu posso continuar. Sim, fica à vontade. A pessoa está lá frequentando e aí são os guias que escolhem a pessoa. Não é a pessoa que chega lá e fala assim, eu quero entrar aí. Não é assim que funciona, não vai entrar. Ela tem que ser escolhida, a espiritualidade escolhe e convida. Aí o que chamamos de batismo, que é por causa ainda das coisas, da influência do cristianismo, da igreja católica, nós somos cristãos, um umbandista é cristão, né? A iniciação se dá porque a pessoa começa a ser convidada, ela começa a frequentar para ver se é aquilo mesmo que ela, para ver se tem uma afinidade com aquilo, para ver se é aquilo, a parte dos trabalhos que não são abertas ao público, a parte esotérica. O trabalho público é a parte exotérica, aberta. E durante 7 giras ele frequenta. Se ele resolve realmente dar continuidade, aí é feita uma preparação com ervas que chamamos de amaci para lavagem dos chakras, principalmente o coronário no alto da cabeça, de acordo com o regente daquele filho ou filha. E depois do amaci feito, para limpar a borra que a gente fala do mundo profano e preparar para a água do batismo que vai descer naquele mesmo ponto do corpo físico, que é um dos chakras nossos de maior potência. E ali, então, no dia que se batiza, ele escolhe um padrinho espiritual, essa entidade, se aceitar, ele é iniciado, então, ou é iniciado na Umbanda. Aí até chegar ao sacerdócio é outra história, mais longa, né? Tá. Aquilo. Bem, você está lembrando algumas coisas aí que eu também lembro um pouquinho, não sou tão velho assim, né? Um pouco desse pessoal lá do São Benedito, Café Goiano, né? Mas eu vou voltar um pouquinho na história, naquilo que a expressão popular diz, a voz do povo, né? Sim. Tem muita gente que questiona a Umbanda, tem um preconceito danado, né? Perguntar para vocês, né, assim na bucha, como diria o caboclo, né? A Umbanda é coisa do demônio, é coisa do capeta ou não? Como é que é isso? Não. A Umbanda, ela é divina, né? A Umbanda, ela é uma coisa que pouca gente, para começar, o preconceito, ele tampa muita coisa, né? Ele ofusca o fato de que nós somos cristãos. O nosso pai Oxalá, que é o sincretismo, né? Para com Jesus Cristo. Mas a Umbanda tem um problema sério, Joaquino, que é o seguinte, como todas as religiões, né? Que é a questão daqueles que são preparados realmente, né? Porque hoje mistura-se muito Umbanda com Candomblé, a pessoa não sabe o que quer fazer da vida, se quer tocar um Candomblé, porque é uma religião muito séria, o Candomblé, com as nações que tem, né? Eu já tive iniciação no Candomblé, cumpri meus anos tudo, mas assim, e a pessoa não sabe se toca uma coisa, se toca outra. Tem pessoas que nem preparo tiveram nem no Candomblé e nem preparo da Umbanda e abrem terreiro à torta e à direito. E aí o que acontece? Não sabem o que estão fazendo e acaba prejudicando as pessoas que vão lá em busca de auxílio. Porque a espiritualidade, ela é como o universo. Ela escuta tudo que você fala. E aquilo que você fala se propaga e retorna. Então, o que leva muitas vezes a falarem mal da Umbanda são as pessoas que usam o nome da Umbanda para abrir aí um terreiro, para ter a cobertura da Constituição, com a liberdade de crença, entendeu? Para ganhar dinheiro, para fazer coisas que são erradas perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Então, a Umbanda não é. Mas assim como também, lembrando aqui, que também existe de vez em quando a gente vê padre sendo preso, pastor e outros segmentos religiosos, até o Dalai Lama teve um fato, um negócio por causa de uma criança que virou um tumulto. Então a Umbanda não é do diabo, não. O diabo, aliás, detesta a gente, porque nós é que damos um jeito de caçar os mais renitentes espíritos que não obedecem a lei divina. A Umbanda vai atrás. A Umbanda é uma religião que frena a treva. O kardecismo,
ele doutrina, a Umbanda combate. Apenas para assim, clarear um pouco a nossa mente, não sei se você poderia explicar, qual que é a diferença entre Umbanda, Quimbanda e Candomblé? Bom, a Umbanda, ela baliza a sua tarefa, a sua existência, né, norteando pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, seu fundador, que é para seguir os preceitos de Cristo, né, e a prática fora da caridade não há salvação. A Umbanda não faz uso de roupas assim multicoloridas, a roupagem escolhida pelos guias para a nossa religião é branca, representando não só o que a gente almeja como pureza, né, como luz e como exemplo de humildade. A Umbanda não usa sacrifícios de animais, não sacrifica nenhum tipo de animal para nada. Todos os nossos trabalhos são feitos com frutas, vegetais e tal. Nós não cobramos atendimento. Na Umbanda é terminantemente proibido cobrar. Não pode, não existe. Se você for falar que é um terreiro de Umbanda e você chegar lá e falar, estou com um problema assim, assim, a pessoa fala, eu desmancho isso para você, mas vou te cobrar em 1.500, 2.000 reais. Não é Umbanda. Tá? Então a Umbanda trabalha com caboclo, com linha de caboclos, pretos velhos, crianças, algumas linhas adjacentes, todos dentro da luz, e com a parte da esquerda, que nós usamos, que nós chamamos de guardiões, que são chamados de Exus. Tá? E esses são os nossos verdadeiros guardiões que nos protegem contra os ímpetos do mal. A Quimbanda, ela já é uma religião que trabalha com Exus. Entendeu? Então todas as linhas de trabalho são as suas legiões. A Umbanda tem falange. Por exemplo, Oxalá tem 7 falanges, Ogum e assim por diante. A Quimbanda é legião. Então ela também tem 7 legiões e todas essas legiões são trabalhadas com Exus e Pombogira. Tá? São outro tipo de vestimenta. Na Quimbanda há o sacrifício de animais, faz parte da cultura e da religião. E assim como a Umbanda, por exemplo, cada orixá na Umbanda trabalha numa área da natureza. Né? O Ogum é o caminho, o Oxóssi são as matas, Xangô a pedreira. E a Quimbanda do mesmo jeito, mas com o Exu. Já o Candomblé, e esse é o mais próximo da origem africana. O Candomblé não existe na África. O Candomblé existe no Brasil. Na África existe culto de nações. Então aqui no Brasil nós temos Queto, Jeje, Nagô, Angola e outras nações mais do Candomblé. O Candomblé, ele já é voltado mesmo à prática ancestral africana. E também é totalmente diferente o preparo. No Candomblé não se recebe espírito. No Candomblé se recebe o orixá. Não há consulta. No terreiro de Candomblé incorpora o orixá, ele apresenta a sua dança e faz oferendado e tudo, homenagem, pede tal, mas ele não conversa com a pessoa. No Candomblé você tem o contato com a espiritualidade através do búzio. É diferente. Tá? E o Candomblé, na maioria das vezes, o sacerdote ou sacerdotisa do Candomblé, ele vive do Candomblé. Ele está o dia inteiro lá. Então, é totalmente diferente. E no Candomblé também há o sacrifício de animais dentro da cultura da África, né? Então, tem gente que questiona, eu não quero entrar nessa polêmica, eu estou falando que a minha religião não sacrifica. Mas um de nós aqui deve estar com algum sapato de couro, alguma coisa. Para você usar um sapato ou um cinto de couro, morreu um boi. Então, a questão do sacrifício é relativa. Eu não aceito o sacrifício ritualístico. Para matar a fome é outra coisa. Uma outra questão, né? E a macumba, o pessoal tem muito medo de macumba, trabalho encruzilhada, né? Inclusive a gente vê bastante nas portas do cemitério, né? Sim, alguns locais aqui em Barretos a gente sempre encontra trabalhos nas encruzilhadas. O que é a macumba? E quem realiza? A macumba, na verdade, é um instrumento. É o macumbeiro que é o cara que toca a macumba. Né? Mas aí você está falando de feitiçaria, né? A macumba não ensinou, porque a palavra macumba, traduzida, não tem nada a ver com feitiço. Ela é um instrumento musical. É que antigamente, por exemplo, o pessoal sabia que tinha aquele instrumento
E era característico, o pessoal escutava aquele instrumento sendo tocado, então o cara vinha e falava, aquele cara é macumbeiro. O que você faz? Eu faço macumba. Então o trabalho, a oferenda, o despacho que você vê por aí, nada mais é do que um tipo de feitiço, né? Do que um tipo de um feitiço que pode ser, às vezes a pessoa quer a maldade do outro, ou às vezes a pessoa quer o bem do outro. Mas a questão de colocar isso em lugar público, para mim, é uma falta de consciência. Necessariamente, mesmo no nosso caso, que a gente faz oferenda com frutas, a gente não coloca oferenda em lugar público, em ruas ou coisa. A gente coloca na mata, tanto é que nosso terreiro, nós alugamos um sítio, pagamos o aluguel de um sítio para poder fazer as coisas lá dentro. E lá não fica um plástico de bala no chão. Não fica, além da pessoa fazer um trabalho errado, que pôr na rua, na via pública, né, vamos dizer assim, ele vai poluir o meio ambiente, ele vai chocar quem não conhece aquilo, que é um choque. Você vai, é que nem você impor uma coisa para uma pessoa que ela não gosta. Você é sertanejo, vou fazer você escutar rock and roll. Tá? Então, há de se respeitar, né? Quem faz esse tipo de trabalho de forma agressiva, eu acredito que não está agindo de forma correta. Então a macumba é um feitiço, mas a palavra macumba, ela define só o instrumento musical. Agora, eu sou do tempo que no Café Goiano, por exemplo, meu pai trabalhava com a Umbanda, só que era tudo escondido, que a ditadura corria, descia o cacete no pessoal da macumba. Então ele falava assim, o domingão, meu pai chama Domingos, né? O domingão é do saravá. Nossa, falava saravá, as beatas faziam sinal da cruz, arrepiava as canelas, tudo, né? Mas a questão é o seguinte, é o preconceito, né? Mas aquilo que eu te falei, o preconceito surge por causa desse tipo de prática, de pôr despacho. Mas macumba, ou aqui, né, nesse caso é feitiço. Ficou o termo, né? Igor. Ô Elvis, para quem está nos ouvindo aí pela Rádio Jornal 88,7, eu gostaria de fazer aqui passar a mensagem do que eu estou vendo aqui. Estou vendo a sua roupa, né? É uma bata branca de algodão, é uma calça branca de algodão também, né? E você tem alguns paramentos, posso chamar assim, né? Você tem uma estola que é parecida com a de um padre, né? Explica pra gente o que é a estola. Você também tem aí um colar, né? Um colar de várias pedrinhas, né? Pedras coral, que são vermelhas, são amareladas, são brancas. Tem ali um círculo na ponta e também tem um avental abaixo da cintura com algumas mensagens, né? Explica para os nossos ouvintes o que significa todos esses paramentos. Bom, a Umbanda é uma religião bem ritualística, porque o que ela tenta, quando você é iniciado, cada detalhe é observado para que haja uma egrégora de energia, entendeu? Então, esse pano que a gente tá, como você disse bem, igual a estola do padre, é quase a mesma coisa. Antigamente os padres deitavam perante o altar e batiam cabeça. E só que o padre, cada dia da semana é uma cor. Porque lá o orixá deles, como nós também, se fosse usar toda semana, cada dia seria de uma cor. Tá? Ela, para nós, ela simboliza, nesse caso aqui, ela é a toalha do centro. Ocas é casa, Ara é senhor. Tá? Então, Ocara, né, que é casa do senhor, e aqui embaixo está escrito Tupã Siretã, que significa Deus passa por aqui. Então, casa do Senhor, que Deus passa sempre. Aqui nós temos outro lado, né? O outro lado. Aqui é o ponto que identifica o chefe espiritual do terreiro, do círculo de Umbanda, que é o Caboclo Birajara. Aqui define o orixá, que é regente da qual ele presta a sua obediência. E todas as variantes da justiça, representado pelo machado, da providência, que é o arco, e assim por diante. Porque isso aqui é uma cabala, é um cabalá umbandista.
E ela serve também para quando a gente passa algum banho de erva, porque o umbandista não usa nada na cabeça. Nada. É a diferença para as outras religiões. Quando a gente passa uma erva ou a entidade faz a bênção, alguma coisa, a gente cobre momentaneamente com a toalha a cabeça. Em alguns casos, em iniciações que são feitas, ela serve de venda para os olhos. A gente vê no olho do iniciado, da iniciada, para passar por algumas experiências espirituais. Aqui é uma guia sacerdotal feita de madrepérola e coral, né? E aqui eu esqueci o nome dessa pedra, que é de equilíbrio. E a medalha sacerdotal das 7 linhas, que essa aqui é difícil de encontrar. Tem muitas... essa é mais mesmo dentro do nosso rito que tem. Essas guias de açaí representam o orixá que eu sou filho, que é o orixá, que é o Oxóssi, que é o orixá das matas, o orixá da abundância, da prosperidade, da caça, da agricultura, da pecuária. E o açaí é uma delícia, né? Sim. Então o coquinho simboliza aqui a semente que vai germinar. Essa guia, quando eu pego nela ou quando eu coloco ela no meu pescoço, eu penso a cada dia como um grão desse a ser germinado. O símbolo da guia, da semente, é o plantio, a semeadura e a colheita. Eu esqueci do avental. O avental, isso. O avental também tem vários sinais cabalísticos da lei de Pemba, da lei de Umbanda, e o avental, ele serve... Você pode levantar, por favor? Que assim a nossa câmera ali faz também a leitura. O avental, ele serve... Aqui tem uma leitura da Confraria dos Espíritos Ancestrais, tá? E ele serve para nós como um filtro do chakra genital ou do chakra básico. E também, na parte de trás, nós temos, mas não tem nenhuma escrita, que é também o mesmo filtro. Para quê? Para que o império do desejo sexual e de outras coisas não impeçam na hora do trabalho de incorporado, tanto para quem está lá, que veio para participar dos trabalhos, como quem está aqui, ter a depuração, que esse avental ele é preparado, ele é duplo, ele não é um pano só. Então ele é preparado, magnetizado, energizado, seja lá o termo que quiser usar, para arrefecer ímpetos de ordem sexual que pode atrapalhar, porque a treva trabalha com tudo quanto é coisa. Então, se houver qualquer coisa de ordem a profanar a procura que a gente tem de purificação do ambiente, e ele serve para isso, e simboliza também o avental com um grau de evolução do médium, porque ele só recebe o avental depois de cumprir ciclos de aprendizado. Aí ele recebe o avental. Depois de outros ciclos ele vai receber outra coisa, e assim por diante, determinando o seu grau de aprendizado dentro da religião. Bom, você está aí ouvindo a Rádio Jornal 88,7. Você também pode acompanhar o programa pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo YouTube do Rafael Dutra. Aquino. Bem, Alves, você falou que seu terreiro acompanha o rito Aimoré. Quantos ritos tem na Umbanda? E dá para citar alguns? Qual que é a diferença entre eles? A Umbanda, ela é muito diversa, né? Ela não tem um poder temporal como o Papa sobre a Igreja Católica. Mas assim, o rito Aimoré, um dia me chegaram e falaram assim, esse tal de rito Aimoré não existe. Eu falei, mas como é que você pode afirmar? Eu não achei no Google. Então, o que não acha no Google não existe. O Google é Deus, né? Você não vai achar, porque como os círculos, eles não são federações. O nome círculo, ele é fechado em conhecimento. Então, o nosso círculo, para você aprender o que nós temos de ensinamento, você tem que fazer parte dele. Esse é o rito Aimoré, que as nossas práticas são mais voltadas para o ramo tupi. Remédios extraídos da natureza, fitopáticos, né? Fitopáticos, homeopáticos, preceitos de essências e tudo natural. Nós trabalhamos nessa linha. Até mesmo na forma de mentalização, a forma mântrica, vibracional, como os animais da natureza aqui da nossa fauna,
usando os medicamentos de nossa flora. E agora tem um rito mais conhecido dentro da Umbanda, que é muito antigo. Isso eu não estou falando do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ele foi, através de Zélio de Moraes, a nossa linhagem vem dele. Todas as linhagens. Mas tem a Umbanda Molocô, que lembra muito a Umbanda antiga com a influência africana, mais africana. E existem por exemplo, o Mate Silva, o mestre Yapacani, que hoje já desencarnou, que publicou vários livros. Aí depois tem o Rubens Sarraceni também, que criou. Assim, são vários. Só que, assim, infelizmente, muitos dessas pessoas começaram a fazer da Umbanda uma coisa comercial. Hoje se vende livro para tudo. Tem curso na internet para você virar pai de santo. Agora você vê aonde a gente chegou. Já pensou se o Vaticano abre curso pela internet para fazer padre, bispo? Ia ganhar um dinheirão, né? Então, mas a gente não. Então tem muitos. É aquilo que eu te falo. O que importa verdadeiramente dentro da Umbanda é o seguinte: que a fé ela seja sem intenção de proveito próprio. A Umbanda, ela não. Para a pessoa ser umbandista e praticar Umbanda, ela não pode ter Umbanda como projeto pessoal. A Umbanda não é projeto pessoal. A Umbanda, as religiões de matriz africana, né, começaram aqui no Brasil, a maioria só eram negros, né? Hoje o que se observa, né, que a maioria que frequenta Umbanda ou as religiões de matriz africana são brancos, não são negros. E os negros foram para as igrejas evangélicas pentecostais, né? Por que só tem, com todo respeito, né? Por que só tem branquinho né? Ou a maioria são brancos que frequentam Umbanda, essas religiões, né? E os negros foram para as igrejas pentecostais. Eu vou chegar até aí, mas antes eu quero entrar nessa parte de antigamente era só negro. A Umbanda, para quem estuda, que é estudioso das religiões, a Umbanda ela começou assim, ó. Quem estava aqui no Brasil, ela é uma Umbanda, é uma religião brasileira, ela não é de matriz unicamente africana, não. Eu discordo. Na África não existe terreiro de Umbanda. Mas a origem veio de lá. A Umbanda, ela tem, a origem dela é uma fusão. Por exemplo, a Umbanda se formou com as crenças e costumes dos índios que aqui estavam, dos nativos. Ela depois sofreu a influência daqueles que aqui chegaram, que foram os europeus, e trouxe também alguns orientais no meio, árabes e outros. E depois, infelizmente, também com as crenças e costumes daqueles que para cá foram trazidos à namarra, que foram os negros que foram escravizados. Aliás, nosso país foi o último a abolir a escravidão. Então, a Umbanda ela não é africana, de matriz africana, não. Ela é de matriz brasileira. Por exemplo, um exemplo que eu já dei. Na África, por exemplo, não se conhecia a mandioca, o milho, o charuto, o fumo, que era dos nossos índios aqui tinham. Então, esses índios, quando chegaram os europeus aqui, os europeus trouxeram o padre, trouxeram rosário, cruz, religião, reza. Tudo isso foi misturando. Quando os africanos vieram para cá, eles também trouxeram os costumes e a cultura deles. Então, a Umbanda tem um pouco de cada coisa. Ela não é nasceu da África, não. Tanto é que o africano não recebe espírito. O índio recebe seu ancestral. O índio, até hoje, eu vou no Araguaia, tem as tribos lá, eles recebem os índios, eles estão recebendo o mesmo índio que nós recebemos. Então, se a gente fosse para ver, a Umbanda nasceu em território brasileiro com 3 influências iguais. Do índio, que a gente sempre esquece do índio. O índio sempre, na questão racial, sempre fica por último. O índio, o branco e o negro, todos no mesmo... Não tem como a gente falar que ia ser mais importante que o outro. Até aí tudo bem, é o que eu queria dizer. Agora, a questão da religião é o seguinte. Essa pergunta que você fez, ela é interessante e, de repente, se não tiver um bom senso para responder, vira até uma armadilha, né? Então, o que acontece?
a questão da cor na religião, tem muita gente que fala, estão embranquecendo a Umbanda, né? Eu penso assim que desde o tempo antigo, aliás, um dos motivos da Umbanda nascer é porque lá atrás tinha tanto feitiçaria brava, na época do Império, né, que era aqueles feiticeiros mesmo que... E geralmente as pessoas que sustentavam esses feiticeiros eram os próprios governantes que iam com suas carruagens, né? Ricas carruagens, né? Já no fim da noite, né? Lá fazer seus pedidos blasfemos, né? E a Umbanda nasceu entre os humildes, né? E os humildes que levantaram a Umbanda, e sempre a maioria dos humildes, dos pobres, eram negros, pardos, mestiços, né? Inclusive mestiço de índio e mestiço de branco, não importa, era que frequentava a Umbanda. Só que aí, conforme a espiritualidade começou a passar o conhecimento e as pessoas começaram a apurar mais sobre a Umbanda ela começou a tomar uma consciência mais universal. E esse pessoal mais pobre começou a ter a influência do que? A parte evangélica começou a penetrar nas camadas da baixa sociedade, nas favelas, nos cortiços, assim como a Umbanda fez. Só que a Umbanda não permaneceu, a Umbanda foi sendo expulsa porque a Umbanda não se fortaleceu financeiramente para enfrentar adversário. Nós não temos as outras religiões como adversárias. Então esse pobre, esse pessoal, infelizmente sem condição, com linha da pobreza, eles começaram a se tornar evangélicos, porque era o que eles tinham ali, né? De fé e de religião para se apegar, porque o ser humano precisa de uma religião. Eu não critico quem é ateu. Aliás, eu tenho amigo ateu que vale mais que certos religiosos que tem por aí, muito mais. São mais caridosos pelo próximo e tal. Mas o embranquecimento da Umbanda, na minha concepção, posso estar errado, que mais foi a infiltração do meio evangélico na questão de favelas, na camada mais humilde, né? Tem muitos que não conhecem o evangelho. E eles vão lá, eles ficam assim, extasiados de ver a pessoa citando trechos lá decorados. Eu não vou entrar nessa polêmica, senão daqui a pouco. E aí o que acontece é isso. Então a Umbanda hoje tem... na Umbanda hoje você vê pessoas que... Mas tem negros sim, bastante. Eu tenho filhos maravilhosos. Para mim não tem cor. Para mim não tem cor, não tem sexo. Você tem que ter comportamento. Você tem que ter um comedimento nas suas atitudes, porque tudo no mundo tem lei. Então, mas respondendo a tua pergunta, aí o pessoal desperta, porque a Umbanda tem muito estudo. A Umbanda tem muita coisa interessante, ela é apaixonante. Então, o pessoal mais escolarizado, hoje nós temos engenheiros, médicos, advogados, vários profissionais liberais, autoridades políticos, que são médiuns, trabalham e recebem, perderam a vergonha de serem chamados de macumbeiros. Estão lá, nós somos em 81, 85, se não me engano, filhos que a gente tem lá, né? Filhos e filhas. Tem uma soma enorme de profissionais liberais. A doutrina de Kardec influenciou bastante a Umbanda? Sim. Sim, porque você veja, a Umbanda, como eu te disse, ela se definiu por bom senso. O bom senso da espiritualidade foi produzindo os alicerces da Umbanda. Então Kardec é importantíssimo. Tanto é que no Brasil nós temos mais kardecistas do que na Europa. E na Europa os kardecistas que temos lá, eles não encaram Kardec como religião, mas sim como conduta. Como ele queria, né? Aliás. Então, não ser encarado como religião. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, são obras que todo umbandista tem que ler. É a base da espiritualidade. Kardec nunca disse que o Espiritismo era uma religião. E para nós é fundamental. Eu tenho médiuns que vieram do kardecismo, a formação deles já traz uma coisa diferente. Porque você tem que estudar. Tem gente que tem dificuldade de ler, mas sabe fazer outras coisas, aprende outras coisas. Mas o kardecismo, ele te norteia moralmente, entendeu?
E a base dele é cristã. Então ele te norteia. Kardec, na Umbanda, é de uma importância muito grande. Não há motivo para a gente ser contra o kardecismo, pelo contrário. Hoje tem muitos centros kardecistas que são caboclos que estão regendo, recebem pretos velhos em suas mesas, trazendo os conceitos, mostrando para nós que estamos aqui na Terra que a divisão só tem aqui, entre eles não existe. Aqui em Barretos, né? Você acha que está acabando o preconceito com Umbanda e outras religiões que antigamente a pessoa tinha medo, né? Como você mesmo falou, né? Então, tocava num assunto, o pessoal já fazia o sinal da cruz, né? Se livrar, né? Está acabando o preconceito. Aliás, o próprio pessoal que frequenta não está tendo vergonha de mostrar a cara, eu sou dessa religião? Sim, isso aí, aliás, tinha que aparecer mais no censo. Porque o pessoal não está declarando. Hoje a soma dos seguidores da Umbanda é muito maior do que apresenta ali. Mas o preconceito, ele sempre existe, sim. Eu lembro quando a gente foi fazer na pandemia, que o Dom Milton chamou os líderes religiosos lá na catedral, eu fui convidado para representar a Umbanda e o pessoal vendo os comentários, né, que vai passando. Eles viram lá, o pessoal lá que não vou nem... Fiéis do Dom Milton, fiéis da igreja, tira esses capôs, não vou ficar de mal do Dom Milton, onde já se viu. Ele tá, como é que fala? Profanando, não sei o que, não sei o que. Pelo amor de Deus, tira esses macumbeiros daí. Eu, particularmente, eu vou até fazer uma piada aqui, tá? E até hoje ninguém fez preconceito comigo na minha frente, né? Por isso que é bom ser um bandista, né? A pessoa te respeita, ou por medo, ou por necessidade. Porque muitas vezes a gente está em algum evento, alguma coisa assim, sempre chega alguém e fala assim, não é que eu acredito não, mas você não posso passar qualquer hora pra gente conversar, tá acontecendo umas coisas comigo. Então, assim, mas existe sim ainda o preconceito. Mas uma parcela desse preconceito é criado pelos umbandistas e pelo pessoal do Candomblé também, por não saber se comportar de forma adequada. Não é querer se enquadrar, mas não é porque você, por exemplo, não é porque eu sou de Umbanda que eu vou fazer meus filhos tudo lá, andar de roupa branca, andar com guia no pescoço, entendeu? As pessoas que trabalham comigo, elas têm a religião delas, não vou forçá-las a mudar, a fazer uma mudança por causa do meu conhecimento. Então, às vezes as pessoas, você vê a pessoa andando na rua para chamar a atenção mesmo, coisa ridícula. Você vai atravessar, eu já vi gente que vai atravessar a rua, bate a mão no chão, bate paô, vira e faz. E pra que isso? Então, é que nem. E outra coisa, que nem vocês estavam falando do despacho lá na porta do cemitério. Mas quer fazer. O que é? A prefeitura, você vai na prefeitura, você pede uma licença, você vai lá no cemitério e faz o que você quiser. Não pode matar bicho. Que isso é até contra a lei também, na nossa lei, né? Da lei dos homens. Então, mas você pede lá uma licença, você vai lá, qualquer lugar, você põe lá a sua oferenda, depois o cara vai lá e tira. O certo é que nem uma vez eu fui obrigado, eu fui por causa de uma coisa muito forte, era um caso muito sério. Porque eu só entro no cemitério em último caso, porque a gente vai ter o tempo todo depois para ficar lá. Então você não tem que ficar visitando muito, não. A gente não, o corpo, né? Mas eu fui, eu tive a oportunidade de ir lá, fui lá, fiz o trabalho, o coveiro lá, o administrador, falei para ele assim, vou pôr aqui hoje, amanhã eu venho tirar. Não precisa nem se preocupar, porque os caras limpam, vai lá e cata, joga. Falei, eu venho aqui e tiro. Eu fiz tudo certinho, fui na prefeitura, comuniquei, fui lá, mostrei o que eu ia fazer. E fui lá, fiz durante o dia, né? Às vezes, se tivesse necessidade de ser à noite, eu acredito que amparado na Constituição também seria permitido, e era um pouco mais de trabalho. Mas a gente tem advogado bom lá, e aí podia dar certo. Aquela caminhada de Ogum que começou a ter em Barretos, né? Isso ajuda a quebrar um pouco o preconceito, o pessoal se expõe mais, vai numa
Uma caminhada é uma procissão, para os católicos seria uma procissão, né? Isso ajuda a unir os terreiros ou ainda há desunião entre os terreiros? Assim. Esse é um dos motivos que a gente vê que não consegue haver o fortalecimento da fé dentro da religião. Porque, infelizmente, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. E a procissão, tudo aquilo que agrega sempre é bom. No primeiro ano, esse ano eu não participei, que eu faço há muitos anos, eu já faço a passeata de Ogum no dia do Orixá. Pode cair na segunda, a gente faz uma passeata de carro e depois volta para dentro do terreiro e faz as homenagens. Tem o maestro, o Possato, vai lá, toca o trompete do Ogum e tal, mas agrega assim, mas assim, existe assim, precisava haver mais união. Tem muita gente que toca terreiro sem preparo e eles não aceitam. Se eu for lá falar alguma coisa, eu fui convidado para ser presidente da federação aqui em Barretos. Na última hora eu abri mão. Falei, eu não vou continuar, porque eu vi que ia sobrar só para mim. Chegou na hora de todo mundo ter que pôr o seu dinheiro, que não existe. Você tem que pôr um dinheiro para ter uma diretoria, para fazer um estatuto. Eu usei todos os recursos do meu centro, do meu terreiro, para fazer todo o estatuto, regimento interno, isso e aquilo, tudo, taxas de... Quando fui falar, vamos ter que enquadrar, eu vou dar aprender, ensinar isso ou aquilo, e também eu aprender também com eles, que a gente não só ensina, aí não deu certo. Por que chama terreiro o local onde se realiza o ritual lá, os encontros? Porque eu acho que nós pegamos uma parte ainda da nossa infância, hoje em dia nem tanto. Por exemplo, qual o lugar que geralmente à tarde o pessoal ficava, que os mais antigos iam contar o caos, era lá debaixo do pomar, lá no fundo do terreiro, debaixo de um cajueiro, ou de um pé de jabuticaba, ou um pé de manga. E os antigos também, os trabalhos, eles conduziam os trabalhos no fundo de casa. Quem aqui lembra da Dona Bilica, Belvedeira? Era minha vizinha. Então eu benzia lá debaixo do pé de árvore dela. Então o terreiro seria um lugar onde fica-se à vontade, onde a família fica à vontade, onde está presente a natureza, onde se fala coisas pesadas com mais leveza. Igor? Elvis, você falou aí que a Umbanda tem alguma ligação com o espiritismo, né? de Allan Kardec. Mas eu acredito que deve ser um pouco diferente lá no terreiro, né? Como é que funciona? Você vem e o espírito vem e incorpora. A palavra incorporação é isso que acontece. Tá, e depois disso, o que acontece? Bom, a prática, o que muda muito a parte espírita, espírita do kardecismo e a parte espírita da Umbanda são diferentes. Primeiro, começar pelo mais básico, a questão motora. As faculdades mediúnicas do kardecismo, elas se manifestam desse chakra para cima. E se trabalha sentado, e aí tem a psicografia. Quando você fala do chakra para cima, para quem está acompanhando, seria na região do estômago para cima, é a posição da mesa. Tá. Aí o esplênico e o genital, como está abaixo da mesa, ele já bloqueia por si. Tá? Então é um trabalho, é uma condição mais leve de trabalho para aquilo ali. Porque o kardecismo, ele trabalha na prática da doutrina para haver a mudança, a transformação dentro do kardecismo através da doutrina e do estudo. Né? Então, aí você tem ali a incorporação onde vai psicofonia, né? Auditivo, clarividência, psicografia e tal. Na Umbanda, no kardecismo, a desobsessão. Então vai lá um de nós aqui recebe o obsessor, que está ali com alguém. E aí a gente vai fazer o trabalho de tentar doutrinar aquilo, ver por que está acontecendo e tal. A Umbanda é o seguinte, o guia incorpora, você vai estar de pé. Aí, por isso que o médium de Umbanda, ele é extremamente exigido, porque ele vai trabalhar o circuito motor, tem um outro nome que fala controle motor do corpo todinho.
Então, a entidade vai movimentar, ela tem que estar extremamente com afinidade com o médium. Se chegar a 70% é o mais de tudo, porque geralmente, tanto no kardecismo quanto na Umbanda, 60%, 50% é o máximo, 60%, né? E aí ele tem que estar a 70%, porque senão ele vai andar e ele não vai sentir o teu equilíbrio, ele vai cair. O teu corpo vai desequilibrar. Ele tem que escutar, ele vai escutar através de você, ele vai olhar através de você, vai falar através de você, vai usar suas mãos para conduzir as energias, vai tirar as energias, vai mudar o circuito de vibração. A vibração muda-se com som. Seja aqui ou na palma. Então ele vai trabalhar em pé. Ele vai puxar algumas vezes a energia. No primeiro passo, ele puxa a energia do consulente, passa por ele e sai pelo chão, aonde ele está em pé. Quando ele vai passar, depois que ele limpa, ele vai aurir a energia que veio trazida das matas, por causa do Oxóssi, que vai ser trazida das cachoeiras e tal, e vai pôr aquele fluido ou aquela vibração, aquela radiação que é necessário para uma cura para aquela pessoa, ou por uma alteração, porque às vezes a pessoa está com depressão, ou está com uma doença física, e essa é a diferença. E a comunicação, ao mesmo tempo que se dá o passe, na Umbanda é muito mais, se emprega muito mais energia, é mais trabalhoso, não é que é melhor. Eu poderia dizer então que quando os espíritos vêm e incorporam dentro do terreiro da Umbanda, eles vêm para trazer cura, mas vem também para trazer alguma mensagem também, vem para conversar com quem está lá, com os fiéis que estão lá. Me desculpa, tá? Não. Você me corrija nas minhas palavras. Eu não conheço a sua religião, mas eles vêm trazer uma mensagem para os fiéis que estão lá? Sim, quando a gente fala cura dentro da Umbanda, a gente fala a cura, todo mundo fala, normalmente a gente como umbandista, a gente esquece que as outras pessoas não têm os costumes e o aprendizado que a gente tem. Vocês têm outro que eu não sei, que eu até uma hora eu vou querer saber, tô teu segmento aí pra gente conversar. Certo. Mas a cura para nós, ela não é só a cura de uma doença no corpo físico. Um conselho é uma cura. Então tem muita gente que vai lá no terreiro, são pessoas solitárias, geralmente pessoas idosas, pessoas que não têm grana, entendeu? Que as pessoas a pessoa passa na rua, fala lá, bom dia, a pessoa vira a cara para aquela pessoa. Lá ela senta lá no lado de um preto velho, os pretos velhos, as pretas velhas são extremamente carinhosos, atenciosos, e a gente às vezes fica até meio irritado, porque às vezes uma pessoa senta lá, tá lá 200 pessoas para ser atendido. E a pessoa chega, ela tá ali, aquela conversa é a cura dela. Ela precisa de uma orientação, sim, mas às vezes ela está precisando mais de falar do que de ouvir. Tá? Então, isso é uma cura também. E é uma terapia. E ao mesmo tempo que o guia está conversando ali com a pessoa, e ele está fazendo o atendimento, o aconselhamento. Tá. A gente teve uma conversa aqui antes do programa, né? Você me falou sobre caridade. Vocês distribuem em torno de 80 cestas básicas por mês lá no seu terreiro. Em média o ano. Como que é esse trabalho? Como é que funciona? Como que se formam as cestas básicas? Para quem vocês distribuem? Aonde vocês acham essas pessoas? Sim. Nós temos quem pode se beneficiar também. Sim, isso é importante. Nós temos um sistema que quando eu comecei a trabalhar, desde o começo, o terreiro ainda era pequeno, a primeira atitude nossa, quando nós conseguimos as primeiras doações, eu comprar uma cesta básica e dar para uma pessoa que tinha lá no terreiro. Era uma senhora que frequentava o terreiro. Então a gente tinha que pagar o aluguel, porque lá a gente é que gira o dinheiro da gente e paga, não tem esse negócio de dízimo não. E aí, de lá para cá a gente começou sempre ter a cesta básica como objetivo, entre outros, né? Mas eu até perdi um pouco, me repete a pergunta que eu fui longe. Vocês agora. Têm distribuem 80 cestas básicas por mês, né? Que é Sim. Para quem
E como é que é o critério de distribuição? Para adquirir a cesta básica, a gente adquire a base de doação e às vezes algum evento que a gente faz para arrecadação de fundos. Eu criei uma coisa chamada RAM, Rede de Auxílio Mútuo. Então, que é uma rede de auxílio mútuo entre nós lá do terreiro. Às vezes a pessoa está com dificuldade financeira, a gente dá um jeito e vai e arruma para a pessoa. A gente procura não dar dinheiro, mas é assim, por exemplo, que nem recentemente teve um caso de uma pessoa que estava fazendo obras, tinha que mudar, nós juntamos, todo um deu cimento, outro deu telha, outro deu isso, outro foi lá trabalhar, outro deu tinta e tal. É uma rede de auxílio mútuo. E a questão que nós também temos a colaboração das pessoas que vão lá, quem pode colaborar, colabora com o que puder, né? Às vezes quem puder dar R$2 dá, quem puder dar 20 dá. Tem gente que eu tenho um círculo de amizade fora do terreiro, que eu conheço muita gente, tem muita amizade em Barretos, então tem muito empresário que vem e fala, você está precisando de alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, o cara quer para agradecer a Deus. Falar, então me dá, e daí 10 cesta básica. Cara, e às vezes, só que a cesta nossa, ela não é aquela cestona desse tamanho. A gente coloca um pacote de arroz 5 kg, 2 de feijão, 2 de macarrão, 2 óleo, fubá, assim, é uma cesta menor que vai dar certinho para 4 pessoas durante um mês, mais ou menos. Quando a gente tem uma condição melhor, a gente doa uma proteína. O frango. Teve uma época que a gente começou por linguiça calabresa. Depois eu falei, eu tô dando um veneno para essas pessoas. Aí paramos. Porque, né? Pô, aí eu falei um dia, a entidade chegou para nós e falou, você tá aqui, você tá fazendo, né? Você não tem lógica você montar uma cesta básica e dar uma lata de sardinha. Isso aí não existe. Tudo bem, fazer um macarrão. E o critério que a gente usa é o seguinte, a condição da pessoa. Tanto a condição, porque tem muita gente, a maioria que a gente doa são pessoas idosas ou pessoas com problema de saúde. Tem pessoas jovens com problema de saúde que limita, e mesmo uma pessoa recebendo uma aposentadoria, a gente esquece, né, que às vezes a maioria das pessoas pobres, eles pagam aluguel, eles não têm casa própria, né? Então eles têm um aluguel, eles têm água, têm luz para pagar, tem que se alimentar, tem que comprar remédio. Então, tá aposentado. Coitado o idoso, que a gente dá mais assim, preferência para pessoa idosa. Então, quando você sabe de alguém que tem a necessidade, manda pra gente, a gente manda uma pessoa ir lá verificar a condição da pessoa para poder ver se entrega. Às vezes a gente consegue melhorar a situação financeira da pessoa, porque às vezes a pessoa consegue um emprego quando é uma pessoa mais nova, aí ela sai do círculo da cesta e a gente vai colocando outras pessoas. E essas 80 cestas básicas, elas não são perenes, assim, todo mês, mas a média anual dá 80, entendeu? Na média anual dá 80, 80, às vezes mais ou às vezes menos, mas sempre nessa base aí. Maravilha, né? Nós já estamos aí encaminhando para os momentos finais do programa Café com Prosa. Eu quero agradecer aqui a presença do Aquino José aqui, que me auxiliou na condução desse programa. E também lembrar que o nosso convidado, ele ganha uma caneca do programa Café com Prosa, do Rafael Dutra. Ele vai levar de brinde. E eu gostaria de fazer uma pergunta final para você. Elvis, o que é a vida? A vida é uma oportunidade que a gente tem de realmente ser feliz. Porque a vida você tem que projetar ela. Eu penso assim, existem momentos que você pode passar por tudo na vida, mas você tem que lembrar sempre de uma coisa, a vida é uma oportunidade. Você pensando dessa forma, é uma oportunidade que realiza hoje o que você faz, o que você sente bem. Pô, eu tenho que trabalhar. Pô, você não gosta de trabalhar? Tem gente que não gosta. Aí já é outra coisa. Eu agradeço o trabalho que eu tenho. Eu agradeço a oportunidade que eu tenho. Quando a pessoa vem reclamar, falar alguma coisa para mim, eu falo para a pessoa sempre assim, pede para Deus, para você amanhã ter a nova oportunidade de acordar, para você realizar. Cada dia que você acorda é uma oportunidade nova que você está tendo. A vida é isso, eu acredito.
Elvis, rapidamente, para nós encerrarmos o programa, para quem quiser conhecer, para quem quiser visitar, para quem quiser fazer caridade, para quem quiser entregar produtos para fazer a cesta básica, aonde encontra, aonde é o terreiro, como que conversa com você? O terreiro, ele é bem no centro da cidade, bem perto ali da rodoviária, na Avenida 37, entre as ruas 28 e 26, no meio do quarteirão. Se chegou ali, você vai ver a estrutura que tem lá do círculo. Os trabalhos nossos de atendimentos públicos, eles são todas as terças-feiras, início às 7 horas, por volta das 6, 15 para 6, a gente já está distribuindo ficha para atendimento, e os trabalhos começam às 7 e terminam pontualmente às 10 horas da noite. Pode ter 300 pessoas para atender, incrível. Às vezes não vai tanto de médium que poderia ir. A gente fala, meu Deus, hoje vai acabar, deu 10 horas, tá tudo certinho, todo mundo foi bem atendido. Nós temos uma página no Facebook e no Instagram, chamado Círculo de Umbanda Crística do Cacique Ubirajara. Lá tem os horários, as informações, os dias de o nosso calendário efemérico de festividade, informações. E também tem uma página de estudo chamada Umbanda Deus Conosco, que ali fala das tradições do Rito Aimoré. É interessante, de vez em quando você vai ver umas coisas escritas meio em língua tupi-guarani, algumas coisas, se pesquisar, tem muita conteúdo lá dentro. Sobre a questão das cestas básicas, se souber da necessidade de alguma pessoa, pode nos procurar lá no dia de trabalho e a gente atende, anota e manda o pessoal dar uma olhada na condição para poder ajudar. Maravilha, eu agradeço aqui então a presença do Elvis Ribeiro, o pai Elvis, do Círculo de Umbanda do Cacique Ubirajara. E eu vejo com vocês amanhã. Amanhã não. Eu encontro com vocês novamente na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!